Olá pessoal, eu sou o Gil e você está ouvindo ou assistindo o Radar Ambiental. O assunto hoje é quente, né? Como todo mundo sabe, 2024 foi fogo, ou tá fogo, né? E para quem tem acompanhado as últimas notícias aí, é óbvio que os incêndios florestais eles não têm acontecido somente no Brasil, têm acontecido em diversas partes do globo, né? Como Portugal, como Grécia. E no programa de hoje a gente está convidando, né, a Perla Oliveira, servidora do Naturatins, né, que é o órgão responsável por realizar e por aplicar as políticas públicas, né, voltadas à preservação e conservação, né, dos nossos recursos naturais aqui no estado de Tocantins. E a intenção é fazer um debate, né, um bate-papo sobre os incêndios florestais. Então, Perla, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Gil, muito obrigada. É um tema que a gente lida todos os anos e para a gente é um prazer estar aqui. Agradeço. Antes da gente começar a falar especificamente, né, sobre os incêndios florestais, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica, sua trajetória dentro do mercado de trabalho, dentro do Naturatins. Tá certo. Eu sou gestora ambiental de formação, tenho mestrado em Ciências do Ambiente aqui pelo UFT e estou com um doutorado em andamento em Antropologia do Meio Ambiente, né, focado na parte de povos tradicionais pela UFG. E a trajetória transita entre trabalhar em FUNAI, Ministério Público, consultorias, até receber o convite de atuar no Naturatins. Primeiro fui como gerente de suporte ao desenvolvimento socioeconômico, né? Fiquei atuando junto às comunidades tradicionais, né? Que a gente trabalha exclusivamente dentro das unidades de conservação. E depois assumi a gerência das unidades de conservações do Estado. E nesse processo é uma demanda bem intensa e constante, né? Porque o órgão institucional mesmo, o Naturatins, ele é responsável por executar as políticas públicas, né? A gente a gente não cria as políticas públicas, a gente executa. As políticas públicas vêm da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, da SEMAR. Né? Então, a gente está sempre conversando com essa secretaria para a gente poder executar o que vem. Interessante. Bom, e para começar essa conversa, né, eu queria te perguntar, assim, sobre, baseado na sua experiência, né, o que justifica tantos incêndios, né, atualmente no Brasil e no mundo, assim, sob o seu ponto de vista, o que está ocasionando isso tudo? Na verdade, nada justifica, né? Se a gente for pensar, não tem uma justificativa plausível. A gente tem um acréscimo de 96%, né, de incêndios florestais para o ano de 2024. Né? Do ano de 2023 para esse ano, a gente teve 96% só no estado do Tocantins. E isso não é um dado que a gente já não vivenciou. A gente já vivenciou lá em 2019 essa mesma estimativa. E que foram anos que a gente pode trazer essa discussão políticos também. Né? Só que se a gente for falar de uma esfera global, mundial, a gente fala de biomas diferentes e incêndios florestais que são totalmente diferentes e políticas públicas também que são totalmente diferentes, né? Por exemplo, os incêndios florestais que ocorrem em biomas que são propriamente dito Califórnia, Grécia, como você citou, tem que se observar quais são as políticas de enfrentamento e prevenção que esses países têm, né? E também para a gente, aqui no estado do Tocantins. Qual é a justificativa que se tem quando um órgão ambiental emitiu a suspensão das autorizações de queima controlada e aí você emite a autorização e parece que o pessoal, não, agora eu vou queimar. E entra numa onda mesmo de queima descontrolada, de incêndios criminosos, né? Então, vai muito da conscientização, da sensibilização, da informação, da cultura, né? A gente lida com a cultura do fogo no Tocantins constantemente, o que é diferente, né, nos outros países. Mas a gente não tem uma justificativa, a gente tem o que não pode ser justificado, né? Não precisa ter uma justificativa para que tenha um aumento de incêndios. É que não deveria nem ter o aumento de incêndios.
mas é uma questão que a gente tem que aprender a lidar, né? Mais políticas públicas, mais incentivos, mais conhecimento. A gente combate o fogo com o próprio fogo, né? Então, tudo isso que envolve. É uma troca de conhecimento para poder a gente entender o que se justifica. Interessante. Você falou sobre incêndios criminosos, né? E aí, fazendo um gancho também, eu sou condutor ambiental no Jalapão, né? E quase todo mundo me pergunta sobre as causas, né, dos incêndios, né? Porque todo mundo acha que os incêndios, a maioria deles, ou são de causas naturais, ou porque o cerrado, por ser, de certa forma, adaptado, né, ao fogo, acha que é tranquilo. Mas a gente sabe que 90% dos incêndios que acontecem, principalmente nessa época do ano, são de causa, né, antropogênica, né? Somente 10% são de causas naturais, né? Então, pensando nisso, né, entre incêndios antropogênicos e incêndios naturais, e pensando na legislação que a gente tem hoje vigente, quais seriam as penalidades para as pessoas que são flagradas, né, incendiando alguma área ou são pegas em flagrante, né? Quais as penalidades existentes hoje dentro da nossa legislação? Então, para o órgão do Naturatins, a gente tem o setor de inteligência, né, e monitoramento e de fiscalização. Né? Esses setores que atuam dentro do Naturatins são os responsáveis por aplicar, né, ou embargar esses locais onde ocorreram incêndios criminosos, desde que sejam flagrados. A gente não tem como atender uma denúncia sem flagrante de incêndio, né? Então, todo ano o Naturatins emite a AQC, a autorização de queima controlada, né? Autorização e vigência de queima controlada. Ou seja, todo requerente que quer fazer uma queima controlada dentro da sua propriedade, dentro do seu pasto, dentro da sua área, ele tem que solicitar essa autorização ao Naturatins. E esse período de queima, ele vai até o dia 20 de julho. Dia 20 de julho é o prazo limite que a gente tem para emitir a suspensão dessa autorização. A partir do dia 20 de julho e até o dia 30 de outubro, essa autorização ela está suspensa em todo o território tocantinense. É extremamente proibido fazer qualquer tipo de queima de leiras, aceiros, pastagem. E tem 2 exceções nessa suspensão, né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a gente tem uma suspensão que justifica a penalidade, né? Se hoje qualquer indivíduo vê um flagrante de incêndio criminoso, ele deve acionar ou o Naturatins, ou a Polícia Ambiental, ou o próprio Corpo de Bombeiro, ou a própria polícia. E tem penalidade, sim. Reclusão de 3 a 6 anos e multa ou embargo daquela propriedade. Então, se o órgão ambiental responsável pela execução das políticas públicas, né, emite uma suspensão, ela precisa ser cumprida, né? Então, se você tem ali, a partir de maio, junho, né, julho, já começa a ter uma estiagem das chuvas, é onde o produtor ou qualquer outra pessoa, ela já tem que se atentar a adiantar as suas autorizações de queima controlada, para que, se houver um descontrole daquela queima, o Naturatins, o Corpo de Bombeiros, seja acionado. E também aquela vegetação que está ali, ela ainda está úmida, ainda não tem muito combustível. Então, a probabilidade de ter um incêndio florestal maior e descontrolado, ele reduz. Então, até o dia 30 de outubro, qualquer atividade de incêndio, de queima, ela está suspensa. Então, fora isso, é crime, né? E dentro dessa AQC, que é a autorização de queima controlada, a gente tem 2 exceções, né? Que são para atividades dentro de unidades de conservação, né? No caso, que é o MIF, a gente combate fogo com fogo, né? E dentro de comunidades tradicionais, terras indígenas, principalmente, porque tem as suas práticas tradicionais de manejo do fogo.
quando comunicado previamente ao Naturatins, para que a gente possa estar acompanhando e monitorando, porque se acontecer alguma coisa, né, o Naturatins, junto com a Brigada Gavião Fumaça, vai atender aquele episódio ali, né, se houver algum descontrole. Perla, você falou sobre MIF, né? Mas antes de a gente entrar no assunto do MIF, eu gostaria que você tentasse nos explicar sobre os tipos de ignição, as fontes de ignição para os incêndios que acontecem, né? Tanto as fontes de ignição naturais quanto as de ignição antropogênica, né? E quais das naturais ocorrem mais no Brasil, né? Então, se a gente for pensar sobre fontes de ignição, a gente, no período seco, né, período severo, a gente vai ter várias, né? Desde a bituca de cigarro, que a gente já conhece, desde a fiação elétrica, essa é a antropogênica de ação humana, né? Vidros, o próprio lixo mesmo ali na região e tudo mais. Mas de ações naturais, a gente tem que ter uma noção e quebrar essa ideia de que o cerrado pega fogo natural. Não acontece tão naturalmente assim, né? Não, o cerrado pega fogo naturalmente. Não dessa maneira, porque a gente tem tipos de cerrados, né? Que vai desde savana a campos lindos, campos limpos, e também como o bioma vai passando pelos estados e a temperatura e a altitude que o cerrado também vai se encontrando ali. Isso também impacta o tipo de ignição. Então, por um cerrado poder pegar fogo naturalmente, ele precisa ter uma temperatura muito baixa noturna, ele tem que ir ali a menos de 10 graus no noturno, e uma temperatura muito alta durante o dia, acima de 40 graus. Aí você vai ter um processo de combustão. Mas isso aqui no Tocantins é muito raro de acontecer. Agora, se você está num período de combate, e dependendo do local onde esse combate está acontecendo, né, por exemplo, se é Jalapão, que é um tipo de vegetação, e Parque do Cantão, que é outro tipo de vegetação, você vai ter tipos de ignição diferentes, né? Então, por isso que a gente fala da importância de fazer o rescaldo, né? Que é o pós-fogo. Os brigadistas vieram apagar o fogo, mas eles têm que vir após fazer o rescaldo, porque o fogo também desce para baixo da terra e fica ali. E aí, essa é uma fonte de ignição natural, pós-fogo. Então, a gente reforça muito junto aos nossos brigadistas que o rescaldo seja feito com critérios, né? Seja criterioso aquilo ali. Na vegetação cerrado. Na vegetação ecótone, né, de transição ali na região do Cantão, você tem copas muito altas, né? Você tem faíscas que pulam. Então, a gente costuma falar chuva de faísca. Então, você tem uma ignição maior, porque você tem copas muito intensas, muito largas, que vão até ao final, né, depois da terra mesmo, depois entrando na terra, e que ali é um foco de ignição natural, né. As humanas, por si só, a gente já causa um impacto, né. Então, a gente precisa dar uma desmistificada sobre o que é esses focos naturais e o que é esses focos humanos. Humanos, a gente já sabe quais são. O fósforo, a bituca de cigarro, o vidro, a não limpeza do seu terreno adequadamente, né? Vou só queimar aqui uma folhinha, mas aí no que eu queimo essa folhinha, isso já vira um foco maior e tudo mais. E a parte natural, a gente tem que entender, né? E tirar essa ideia de que o cerrado pega fogo naturalmente. Dentro do meu trabalho, né, de condução, normalmente eu falo para as pessoas que daqueles 10%, né, que são causados, né, a fonte de ignição é natural, acontecem por quedas de raio, né? Sim. E são bem pontuais, assim, é um período muito específico, né, que também as pessoas acabam não percebendo e essa, não sei se seria o correto falar essa falácia, né, de que o cerrado entra em autocombustão.
essas informações acabam passando batido. Uma outra fonte de ignição também, mas que não existe no Brasil, seria também ocasionada pela erupção de um vulcão, né? No que caso. não é a nossa realidade aqui, né? Exatamente. Legal. Pensando nos impactos ambientais, né? Além da fumaça, né, que foi agora lançada na atmosfera, né, e as doenças, né, o aumento dos casos, né, de doenças ocasionadas por essas fumaças, dessa fumaça que foi lançada na atmosfera, que outros impactos você poderia, tipo, destacar para a gente que ocorrem, né, com esse excesso de incêndios florestais? Na verdade, eu entendo que a gente vive um ciclo vicioso, né, de incêndios florestais decorrente das mudanças climáticas. Eu tenho as mudanças climáticas que contribuem para um clima mais seco, mais severo, e que contribui para os incêndios florestais, e que aquele incêndio florestais descontrolados contribui para as mudanças climáticas. Então, você fica num ciclo vicioso realmente, né? Até se quebrar esse ciclo, que se entenda que você está migrando de um para outro constantemente, você vai ter uma perca imensa da biodiversidade, né? Principalmente se esses incêndios florestais estão em áreas protegidas. Né? E no Tocantins, a gente tem mais de 80% de áreas protegidas, mesmo com todos os avanços, né, de propriedades rurais, de grandes negócios, de empreendimentos de grande porte aqui na nossa região. A gente tem uma área muito bem amparada pela nossa legislação, mas ainda assim queima. Então, a gente tem um impacto não só negativo, né, no sentido de perda de biodiversidade, de vegetação, mas socioeconômico para as comunidades que vivem daquele cerrado de subsistência, né, para os empreendedores também, né, e principalmente porque tem tipos de vegetação que não vão se recuperar pelos próximos 100 anos, dependendo do local da queima, como, por exemplo, o jalapão queima, a gente sabe que com a chuva o cerrado vai estar florescendo. Vai ter algumas áreas que vão ter mais dificuldades, né? Que não são tão aliadas do fogo, que não são tão dependentes do fogo, mas no caso do Parque do Cantão, que é uma região de ecótone, que não é 100% cerrado, aquela área que queimou, queimou. A gente vai ter a gente perde para nunca mais recuperar pelos próximos 100 anos. Então, a gente perdeu em torno de 20.001 hectares queimados no Parque do Cantão esse ano. Esse incêndio que aconteceu lá, que, na verdade, o pessoal ainda está em campo, não vai ser recuperado, né? Então, a gente tem que ter essa noção também. Porque é Cerrado, é Tocantins, vai se recuperar. Não. Qual é o tipo de vegetação que vai ser impactada e como vai ser impactada e se vai ter recuperação daquela área, né? No caso do Cantão, a gente sabe que não vai ser recuperado tão facilmente pelos próximos 100 anos. E, infelizmente, a gente vai perder uma rica biodiversidade dentro do nosso parque, né? Não só de vegetação, mas de espécies endêmicas que só são ali, né? 10% do cerrado são de espécies endêmicas, que só acontecem no nosso bioma, né? Então, a gente tem essa perca também. A gente também tem a perca ali na região de cerrado mais bruto também, de árvores ou de vegetação que precisa do fogo para se manter, né? A gente também tem isso, né? Que a gente acostuma falar que são espécies que são independentes, dependentes, interdependentes do fogo, ou que o fogo não faz diferença na vida delas. Tipo, se passou, não, vou me manter aqui. Mas a gente tem impactos, sim. O que eu acho que precisa ter, que parte mais da esfera pública, são dados que mostrem os impactos pós-fogo. Né? E aí isso entra a parceria com a universidade, pesquisas, entre as instituições, para que se levante, porque até então a gente não tem uma estimativa de impactos de perca de pós-fogo. Seja de animar... Eu ia lhe perguntar agora. Né? Se vocês conseguem, nesse momento, né, ou talvez num momento
futuro é se vocês conseguem mapear, né, esse impacto, né, essa perda e também as motivações, né, ocasionadas pelo fogo, que ocasionam, né, o fogo antropogênico. Vocês têm essas informações? Conseguem mapear de alguma forma, até fazendo uma análise histórica? Sim, dentro do Naturatins nós ainda não temos, mas isso parte das parcerias que a gente tem com as pesquisas dentro da gerência de pesquisa e informação, né? A questão do fogo, para você perceber, no Tocantins, ela é recente. A gente percebe que tem fogo todos os anos, muito tempo, mas a gente não tem pesquisas voltadas a isso estabelecidas aqui no Tocantins. Né? Porque o Cerrado pega fogo todo ano, então a gente deixa isso para lá. Não, o Cerrado pega fogo todo ano, aí que eu tenho que saber e monitorar as minhas áreas que são impactadas. Né? É isso que eu falo com os gestores das unidades de conservação. Como que vocês fazem esse monitoramento para apresentar para mim, para a gerência e para o órgão, né? Como que vocês fazem esse monitoramento? Coordenadas, o que foi levantado, o que foi impactado, o que foi mifado, o que foi incendiado. Mas o Naturatins precisa de parceiros, né? Precisa das instituições públicas, né, de pesquisa e que apresente para a gente. Olha aqui, a gente tem interesse nisso, vocês podem entrar como parceiros, porque a gente quer uma pesquisa exclusiva de pós-fogo, né? Como a gente sabe que tem em outros locais. Por exemplo, tem um conhecido meu que a pesquisa de doutorado dele é toda na área do pós-fogo dentro do Parque das Emas. E é uma pesquisa imensa, né? Mas atualmente o Naturatins não tem algo específico só para isso. A gente precisa de parceiros, até porque a nossa demanda ela é tão grande que a gente não consegue focar somente nisso. A gente fica apagando tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo, que o pós chega como um alívio. Mas a gente sabe da necessidade. Aí é onde entra, né, a parceria com as instituições de pesquisa. Ok. E relacionado aos setores, né, da economia nesses locais, você consegue identificar também quais são os setores mais afetados por causa do fogo? Atualmente, os setores mais afetados são do agronegócio, né? Eles acabam perdendo bastante se forem atividades dentro das unidades de conservação, né? Dentro das APAs, né? Eles acabam perdendo porque são empreendimentos que são licenciados, que podem estar em operação, né? E acabam perdendo. Mas a gente sabe que a perca também de áreas que são incendiadas indevidamente dentro do cerrado acaba impactando principalmente as comunidades que vivem do cerrado e tiram dali a sua subsistência. Por exemplo, algumas comunidades do cerrado vivem especificadamente da produção do puçá, da produção do buriti, do coco-baçu, do capim-dourado, mas o capim-dourado ele é um aliado do fogo. Né? Ele precisa o fogo precisa dar uma lambida, como a gente costuma falar, para que a roseta saia bonitinha novamente. Mas se a queima vier antes, talvez perca um ano aí de produção. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente fala, você combate fogo com fogo, mas você tem que saber a época certa. Né? Quando os gestores e os brigadistas estão em campo para fazer a prática de MIF, fazer a mifada, que é a parte que a gente chama dessa lambida, né, que é um susto que dá na vegetação, é onde a gente entende quais são as vegetações e os campos que são parceiros do fogo, que são dependentes do fogo mesmo e que podem. Né? No caso do capim-dourado, tem o pós-fogo de campos que foram atingidos e a gente percebe que sim, teve capins que permaneceram e mesmo após o incêndio você teve a rebrota da roseta, né, que é a parte onde nasce o capim-dourado. Né? Então, assim, se você analisar o incêndio florestal, ele impacta desde o grande ao pequeno. Né? E se você for fazer um levantamento de percas, aí você tem que analisar
aonde foi feito onde que aconteceu esse incêndio florestal. Foi dentro das unidades de conservação? Foi dentro das APAs onde tem empreendimento? Foi dentro da comunidade? A comunidade fez a sua queima e por alguma aventura perdeu o controle, ela também é impactada com aquilo ali, né? Então, é igual eu falei, a gente tem que entender qual é o ciclo que a gente vive dentro do fogo, né? Sendo ele aliado e muitas vezes não. Legal. Você falou já várias vezes, né, em MIF, queima controlada, queima prescrita. Recentemente foi aprovado, né, foi publicado, né, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né, que é a Lei 14.944. Qual a importância dessa lei para os órgãos ambientais de proteção do meio ambiente, do seu ponto de vista? Para a gente, o Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, ele está elaborando a instrução normativa, né, de MIF ainda. O Naturatins ainda não tem uma política, né, estadual de MIF, de manejo integrado do fogo. O estado do Tocantins ele não tem, né? Esse start que o governo deu, criando a política nacional, para a gente é uma prerrogativa positiva para que a gente se estruture cada vez mais para as práticas de MIF. Porque realmente a gente precisa estar conversando com os demais setores. A gente precisa estar em diálogo com a SEMAR, a gente precisa estar em diálogo com a Defesa Civil, a gente precisa estar em diálogo com os bombeiros. Mas a prática de MIF, ela já acontece dentro das nossas unidades de conservação, né? A gente já entende a importância de ter áreas mifadas dentro das unidades de conservação, porque isso reduz, né, a probabilidade de incêndios florestais descontrolados. Se isso ampliar para a esfera estadual, né, que o Tocantins tem uma grande probabilidade que isso aconteça, a gente vai ter mais subsídio para poder comunicar em esfera federal também com os demais órgãos que já praticam o MIF em unidades de conservações federais, né? No caso, o Naturatins, como ele é responsável pelas unidades de conservação, a gente entende que a prática de MIF, né, a queima prescrita ou a queima controlada, na verdade são técnicas, né, que o MIF engloba, a gente entende que o fogo ele é um aliado, né? O artigo 38 do Código Florestal fala, você combate fogo com fogo, né? Você pode combater o fogo com fogo. Como? Mifando, praticando a prevenção. Não tem como você lidar com incêndio florestal sem você lidar com uma prevenção. Prevenção é uma organização. Se você entende o ciclo do fogo dentro do nosso bioma e consegue aplicar, né, a prevenção, você tem uma redução imensa de incêndios florestais. E aí entra todo o processo, o contingente de pessoas para estar trabalhando com isso e tudo mais. Aí é uma discussão mais ampla. Eu achei muito legal você ter falado isso, porque eu já tive a oportunidade de experienciar na prática, né, durante os meus trabalhos de voluntariado dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, assim, o quão efetivo né, o manejo integrado do fogo dentro de uma área protegida ou se preocupando com uma área sensível, né, uma vereda, por exemplo, né, como isso realmente é eficiente. Bom, a gente tem falado de muitos conceitos, muitas definições. Eu queria que você tentasse diferenciar ou descrever para nós o que é MIF, né, ou manejo integrado do fogo, o que é queima prescrita e o que é queima controlada. É a mesma coisa? Não é, né? Então, o manejo integrado do fogo é uma estratégia internacional que veio da Austrália, né? E ela é praticamente para se fazer aceiros para combater o fogo, para que o fogo caminhe, né? Já a queima controlada e a queima prescrita são estratégias que existem dentro do manejo integrado do fogo, dentro do MIF, né? A queima prescrita, ela é uma estratégia de prevenção, né? Então, eu vou criar aceiros para poder queimar, fazer a queima prescrita,
o susto, né, que a gente chama, a lambida daquela vegetação, para poder mifar aquela área. Então, eu mifei aquela área. Já a queima controlada já é mais relacionada às atividades agro-silvopastoris, né? Que é o que a gente faz no Naturatins, quando a gente emite a autorização de queima controlada. Então, assim, o MIF, o Manejo Integrado do Fogo, ele é um conjunto de estratégias e técnicas para lidar com o fogo dentro de uma área, né? E dentro do MIF está a queima prescrita. A queima prescrita entra como, né, como uma estratégia de uso do solo, de uso da vegetação, para poder fazer, e dar, na verdade, poder fazer não, para dar início o processo de MIF. Né? Então, o MIF, ele se baseia principalmente na criação de aceiros, trilhas e aceiros para que o fogo, para que quem estiver em combate possa conduzir o fogo rumo a esses aceiros, que é onde ele vai poder ser controlado e chegar a se findar, a morrer. Então, pensando, né, no manejo integrado do fogo, de que forma o Naturatins ele trabalha na forma da prevenção, né, do controle no uso do fogo, dentro desse cenário atual que a gente tem visto de agravamento, né, das mudanças climáticas? Então, toda essa parte de organização, para a prevenção, a gente trabalha junto com os supervisores das unidades de conservação e com a equipe que tem dentro das unidades de conservação, que são os brigadistas. Uhum. A partir disso, eles elaboram o plano, né, anual deles de ações e de prevenção das áreas que são necessárias para serem mifadas, né? Se houve áreas mifadas em anos anteriores, consequentemente, essas áreas não serão mifadas nos anos seguintes, né? Então, se tem áreas que foram mifadas 3 anos atrás, elas continuariam ali daquele jeito e, consequentemente, não teriam os incêndios florestais naquelas áreas. Então, a parte de prevenção, ela é uma parte de planejamento, né? Um planejamento estratégico das ações das unidades de conservação voltadas especificadamente para o combate aos incêndios florestais. E isso começa logo no início do ano, né? Junto com a equipe. Eles acabam traçando estratégias e planejamentos para dar início às coordenadas e às áreas que serão mifadas. Então, é identificado, é monitorado, é identificado, né, quais as áreas que precisam ser mifadas para começar a prevenção. Para quando chegar o período de suspensão da AQC, que eu falei lá no início, as áreas já tenham sido mifadas, principalmente áreas que são críticas, né, que qualquer chama pode acontecer um grande incêndio florestal. E aí, ao longo do ano, né, esse planejamento de prevenção vai se findando para poder fazer o balanço, né, o que aconteceu nesse ano e o que pode melhorar para o próximo ano, que é o alinhamento das brigadas que acontecem todo o final de ano do Naturatins. Esse alinhamento acontece desde o ano de 2022, que a gente junta todas as brigadas Gavião Fumaça de todas as unidades de conservação e nisso a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu, de como foi, o que sentiu mais falta, qual a atenção que a gente precisa ter e o compartilhamento de informações, né? Não, a gente precisa de mais atenção em EPIs, a gente precisa de mais carros, a gente precisa de mais alimentação. São coisas que impactam para quem vai para o combate e quem faz a prevenção. Muito legal você ter falado isso, porque já vem de encontro com a pergunta que eu tinha elaborado para se fazer nesse momento, né? Eu queria ter uma ideia, eu gostaria que você trouxesse para nós, né? Tipo, qual é o efetivo, né, de brigadistas que você tem hoje, ou que o Naturatins tem hoje, em relação aos anos anteriores? Se teve um aumento, né, do número de brigadistas dentro do corpo, né, de brigadistas, ou se existe uma previsão, já que, né, os tempos estão mudando, para que esse corpo ele seja ampliado para os anos seguintes. Então, o Naturatins atualmente conta
a Brigada Gavião Fumaça, né, conta atualmente com 72 brigadistas distribuídos pelas unidades de conservação. E a ideia agora, né, que teve toda essa problemática esse ano, né, que a gente teve um aumento aí, como eu falei, de 96% dos focos de incêndio, não só no Tocantins, mas isso foi a nível Brasil mesmo. A gente entendeu que a gente não pode só focar na parte de combate, né? Então, está tendo discussões atuais junto, né, com o poder público para que os brigadistas sejam contratados via edital, né, início do ano, e seja uma contratação anual. Como é feito no ICMBio hoje. Como né? é feito no ICMBio, só que no caso do ICMBio eles são contratados como agentes ambientais, né? Então, Eu acho que teve uma mudança na nomenclatura ultimamente, né? Mas antigamente existia para brigadistas para 1 ano, brigadistas 2 anos, tinha para chefe de brigada, né? Mas acho que deve ter mudado realmente. E aí tem também que observar que o ICMBio é na esfera federal, né? No caso, no estado do Tocantins, a gente tem a questão que a brigada, a formação de brigadista, ela precisa passar pelo Corpo de Bombeiro, né? A gente também precisa trazer essa autonomia, né, para o Estado, que nós temos essa capacidade de formar os nossos brigadistas. Não que o Corpo de Bombeiro ou a Defesa Civil não vá contribuir, pelo contrário, eles contribuem e muito, são os nossos parceiros realmente nisso, mas que a gente precisa passar também pela formação com o Corpo de Bombeiros, né? Então, a ideia é que eles sejam contratados via edital como agentes ambientais com uma carreira de brigadista, até porque, na verdade, não existe ainda. Tem uma PL que está em andamento, né, para profissionalizar os brigadistas em cima de toda a dificuldade que é você estar em campo e tudo mais, e para que eles possam ser contratados em regime correto, com qualidade, né, de vida correta, né, com salários e diárias e alimentações que sustentem a atividade trabalhística deles diante do combate ao incêndio florestal. Ok. Você falou do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Quais seriam os outros órgãos dentro do Estado que integram ou que interagem com o Naturatins durante uma ação de combate? Na verdade, quando a gente solicita o apoio, se a gente percebe que o incêndio florestal está em grande proporção e os nossos brigadistas não estão dando conta, né, no sentido de está muito pesado, está muito puxado, a rotatividade está difícil, ou o incêndio é de grandes proporções e não consegue chegar até o ponto inicial, o ponto local, né, do foco, a gente solicita o apoio do Corpo de Bombeiros, o apoio da Defesa Civil e da Brigada Municipal próxima daquela região, né, a nível estadual. A gente ainda não teve nenhuma parceria a nível federal, né, com o ICMBio ou IBAMA. Né, a gente ainda não teve porque eles atuam em locais diferentes da gente, né? Então, o que a gente percebe a gente precisa ter, sim, um contingente maior de brigadistas e uma carreira mais estruturada para eles, né? Que garantam, né, a autonomia e também a segurança deles que estão em campo, né? Por exemplo, agora eu tenho brigadistas que estão em acampamento no Parque do Cantão, fazendo rotatividade de quem vai para a trilha para ir até o ponto do fogo, retornam e vai outros, andam 18 quilômetros e assim sucessivamente, né? Então, tem tudo isso que agora com essa quantidade de incêndios florestais que teve e vários estados decretando calamidade, né, estado emergencial, o governo do estado entendeu a importância de trazer essas discussões a nível estadual mais consistente. Então, o governo realmente chamou, né, os principais, né, que estão à frente das secretarias e do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, para que se criasse uma força-tarefa, né,
para que combatesse realmente esses incêndios florestais, não só dentro das unidades de conservação, mas em todo o estado. Então, foi meio que acho que esse cenário desse ano foi meio que um susto mesmo, assim, para todo mundo, né? Meio que para o pessoal mesmo se atentar no que é preciso realmente fazer para que as coisas não se repitam para o próximo ano. Então quer dizer que as mudanças climáticas têm deixado o trabalho dos brigadistas mais perigoso, né? Exatamente. Tem deixado e é como eu falei, é um ciclo vicioso. Né? As mudanças climáticas contribuem para os incêndios florestais, assim como os incêndios florestais contribuem para as mudanças climáticas. E nisso, a gente está aí nesse meio vivenciando, né, o impacto das mudanças climáticas que tem e vivenciando também os incêndios florestais que impactam a nossa saúde. Interessante. Bom, eu tenho, como eu falei, um certo convívio, né, com a Chapada dos Veadeiros, e lá eu reconheço algumas brigadas voluntárias, né, que estão sempre trabalhando conjuntamente com o ICMBio. A gente tem algum tipo de brigada voluntária ou brigada comunitária aqui no estado, ou existe alguma intenção de formação de brigadistas voluntários, né, ou de brigadistas comunitários no estado para que, de certa forma, eles consigam colaborar com o trabalho do Naturatins, com o efetivo que já existe do Naturatins? Então, tem as brigadas voluntárias, né, só que elas são em esfera federal, como é a brigada lá das mulheres da Pinagé, né, que foram treinadas pelo Preve Fogo, só que é em esfera federal. E nós não atuamos em áreas indígenas, né? Nós atuamos especificamente nas unidades de conservação. Recentemente, teve uma formação da Brigada Voluntária, em parceria com a WWF, das Colombolas Rios, lá no Jalapão. Então, foi um treinamento que foi, como se fala, manejo integrado do fogo realmente de base comunitária. Então, a gente já sabe que a gente já tem uma brigada parceira, voluntária, em parceria com a WWF, formada para poder atuar naquela região ali do Rio Novo, no Jalapão. A ideia é que não só essas comunidades tenham a brigada, né? Mas os assentamentos que estão em torno dos parques também tenham as suas brigadas e que isso seja incentivado pelo poder público em parceria com essas instituições maiores, né? Como o Fumbio, o WWF, BNDES e tudo mais. E aí, nisso, a gente consegue ampliar a discussão da importância do manejo integrado do fogo cada vez mais para o Tocantins, né? Porque aí a gente consegue trazer o conhecimento tradicional, né, dessas comunidades que já manejam o fogo há muito mais tempo e juntar com os conhecimentos científicos, né, e as estratégias que o MIF traz para a prática, né, dessas localidades. Né? Tanto que o Naturatins tem uma cartilha, né, tem ela em PDF, que é do manejo integrado do fogo, que fala, né, dessas contribuições que o Naturatins tem junto com outras instituições, e também tem a da ESPN, que é especificadamente sobre fogo dentro de comunidades tradicionais. E a gente percebe também que tem crescido o interesse, né? Tem um crescimento mesmo das pessoas estudarem o fogo. Eu lembro que na época do meu mestrado a gente não tinha muito isso, mas tinha estudos de como as comunidades tradicionais lidavam com o fogo, principalmente os chavantes, que tem uma festa específica sobre o fogo, né? Como que é só para homens na época, né? Como eles lidam e como eles fazem a rotatividade do fogo numa determinada região para a abertura de roças, né? No caso. Então, a gente tem esse conhecimento do manejo integrado do fogo de base comunitária e que a gente pode e deve, né, trazer como aliado, sim, para a brigada das unidades de conservação. Porque muitos brigadistas que estão dentro das unidades de conservação são moradores da comunidade e contribuem ativamente para as discussões, para o planejamento,
para a identificação da vegetação, para a abertura de trilhas e tudo mais. Então, além desses dois exemplos que você trouxe para nós agora aqui, existe alguma outra medida socioeducativa que o Naturatins esteja à frente, assim, para trabalhar com a cultura do fogo dentro da sociedade ou dentro do Estado? Tem, que são os brigadistas, né? Eles atuam com as comunidades, né? Porque muitos deles fazem parte da comunidade, então eles acabam trabalhando junto, né, com essas medidas educativas quando são convidados também. E esse diálogo com a comunidade diariamente é o que faz com que eles acabam se integrando cada vez mais, conhecendo cada vez mais a comunidade para poder levar mais informações, né? Então, os nossos brigadistas, além de atuarem no combate aos incêndios florestais que acometem as nossas unidades de conservação nesses períodos críticos, a gente tem o trabalho deles ao longo do ano, né? Nessas ações educativas, né? Principalmente ali na região do Jalapão e na região do Cantão, né? E porque ali na região do Jalapão a gente tem assim diversas ações, né? Você tem a festa do Jatobá, a festa do Puçá, a festa do Buriti. Então tudo isso os brigadistas acabam contribuindo, né? Em ações que são de pesquisa muitas vezes, né? De identificação de espécies muitas vezes e da sabedoria deles mesmos que estão ali na região há muito tempo. Interessante. Você chegou iniciar uma fala em relação a isso, mas eu fico pensando também nesse momento sobre a exaustão física e o estresse mental que talvez os brigadistas alcancem, né, durante uma ação de combate, né? O Naturatins tem algum tipo de cuidado, de cautela para que eles não cheguem aos seus limites, os brigadistas não cheguem aos limites durante uma ação de combate ou pós-combate nos incêndios? Sim, no caso, toda brigada tem um chefe de brigada, né? Esse chefe de brigada, ele é o responsável por colocar qual brigadista vai combater e a rotatividade de trabalho desses brigadistas, né? Como eu citei anteriormente, está tendo um combate atualmente no Parque do Cantão e eles estão fazendo uma rotatividade. Nesse momento, no Parque do Cantão, tem brigadistas de outras unidades de conservação que estão atuando lá, justamente para tirar o peso que está só em cima dos brigadistas do PEC e da APA Ilha do Bananal Cantão, que fica no entorno do Parque do Cantão. Então, isso é uma das estratégias que se usam. Mas a gente entende que estar no fogo, combater o fogo, já é um trabalho extremamente cansativo. E para que eles não cheguem a uma exaustão ao ponto de colocar a vida deles em risco quando o fogo vem para cima, né, existe essa rotatividade de trabalho. Quem vai para combate, quem vai para contra-fogo, quem faz os aceros, quem hoje vai ficar aqui por conta de outras coisas no acampamento. Então, é preciso ter, porque senão não combate. Não adianta a gente pensar que colocando 100 homens para combater um fogo vai resolver, quando não. Precisa saber manejar também esse fogo e direcionar ele para os locais corretos, né? Então, se eu pego o brigadista que não tem experiência com uma região ecótone, como é o Parque do Cantão, com copas altas e o fogo vira uma chuva de faísca, e eu pego brigadistas que não têm experiência, esse brigadista pode recuar, ele pode ter medo, né? Ele pode não conseguir e se apavorar. Por isso que a gente faz esse alinhamento no final do ano, né, com os brigadistas, justamente para que eles compartilhem a experiência deles durante o combate, né? E a diferença dos biomas aqui da vegetação aqui no estado do Tocantins é extremamente importante, porque a gente percebe que tem brigadistas que têm a prática específica no cerrado e tem os brigadistas que têm a prática específica da mata ecótone, né? Se eu pego o brigadista lá do cerrado para contribuir com a mata ecótone, eu tenho que ter ciência que ele pode não dar conta. Pode ser exaustivo para ele,
aquilo ali. Diferente se eu tenho um brigadista que é totalmente inserido naquele bioma, conhece aquele bioma desde criança, que está ali, já é acostumado a andar naquela mata, já identifica o fogo, a altura do fogo, o tipo do fogo, né? Para onde o fogo está correndo, o vento e tudo mais. E aí você tem uma estratégia para não exaurir eles. Mas, de qualquer maneira, é sim um trabalho exaustivo, cansativo, e que a gente tem, como se diz, lutado para que a carreira deles sejam realmente reconhecidos, salários sejam aumentados, diárias e alimentação sejam sempre de maneira positiva para eles. Eu te perguntei isso porque, se não me falha a memória, o ano de 2024 foi o ano que bateu recorde em mortes, né, de brigadistas, né? Se eu não me engano, 2, inclusive, indígenas no estado do Mato Grosso, né? No Tocantins não chegamos a ter não chegamos a entrar para a estatística, né? Então, se relacionado às unidades de conservação, não. A gente teve o caso do brigadista do Preve Fogo, ali na região do Formoso, mas que não foi por incidência, né, de incêndio, né? Não foi durante um combate. Não foi durante o combate, foi um assassinato, né? Mas porque ele era um agente ambiental e lutava por essa causa. Mas dentro das nossas unidades, graças a Deus, a gente nunca teve nenhuma morte, nenhum acidente com isso. Talvez uma batida na cabeça no tronco, alguma coisa assim, mas nada que coloque a vida deles em risco. Tanto que a gente reforça que o chefe de brigada, ele tem que ter total experiência e total conhecimento e direcionamento da equipe dele. A gente tem observado um debate singelo, né, sobre recuperação, restauração das áreas que foram incendiadas, né? Inclusive, na página da Naturatins, recentemente foi divulgado que 45,98% das áreas das áreas atingidas pelo fogo, né? O Naturatins tem algum plano de restauração dessas áreas que foram incendiadas? Como é que isso tem sido atendido pelo Naturatins? Então, esses dados, eles precisam ser divulgados de qualquer maneira, né? Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e é onde a gente consegue ter a noção do que foi impactado pelo fogo. Quantos % foram feitos, né? De combate também. E para que a gente possa também atuar na recuperação dessas áreas, a gente precisa ter um contingente também de pesquisadores que atuam com isso, né? E aí, após isso, é onde os brigadistas também acabam atuando naquelas áreas que foram, né, que a gente entende e compreende que foi severamente degradada por conta do fogo, né? Então, ali começam os trabalhos e as ações daquela APA e daquele parque que são previstos no planejamento deles anual. Perla, eu sei que o assunto a gente não conseguiu esgotar, né? Mas o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda, o seu aceite, né, por ter batido esse papo conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós. Eu que agradeço. É um tema extremamente relevante para a gente do Naturatins e eu sei que também para a universidade, porque isso instiga que as pesquisas voltem e que sejam consolidadas de alguma maneira, junto com a instituição pública, né? E eu que agradeço, foi muito prazeroso poder falar mais sobre o nosso trabalho, sobre o combate aos incêndios, sobre a ecologia do fogo e tudo mais. Qualquer coisa, estou aqui disponível para o que precisarem. Muito obrigado. Então, você que acompanhou essa conversa, meu mais profundo agradecimento e até o próximo Radar Ambiental.